Para quem reconheceu, você está velho. Mas sejam bem-vindos a mais um Nitidamente. Eu sou João Vitor, estudante de psicologia. Do meu lado tem quem? Opa, eu sou o Levi Rodrigues, também estudante de psicologia. E que feliz, né? A gente está podendo voltar aqui, tiramos umas férias, mas não foram tão longas, mas estamos de volta, pessoal. E aí, qual tema que a gente vai falar hoje, João Vitor? É um tema com cabeça, viu? É um tema cabeça, viu? Assim, só coisas do intelecto mesmo, do cérebro mesmo. Porque eu, Levi, pensou, cara, e se a gente metesse uma agenda mais, podemos dizer, mais científica, mais comportamental, né? Porque a gente meio que gostou disso. A gente fez aquela última mês comemorativo de psicologia do desenvolvimento, né? E a gente falou, cara, a gente quer repetir isso. Não deu nem tempo de espaçamento. Então, esse mês, assim, podem esperar que vai vir muita coisa, né? Nesse mês de abril. Muita coisa envolvendo comportamental, neurociências. Eu acho que vocês vão gostar. Com convidados também. Menino, o negócio tá fino, não tá não, Levi? Isso aí, gente. Para quem gosta de cientificidade, esse aqui vai ser um mês totalmente científico. Exatamente. E a gente vai estar falando hoje sobre os lobos do cérebro. Falar sobre o cérebro não é uma tarefa muito fácil. Inclusive, eu e o Levi já não é os caras mais especialistas nessa área, sabe? A gente gosta de estudar sobre isso e tal, mas assim que a gente é o bambambam nesse assunto, a gente não é, tá? Então, possivelmente, talvez a gente cometa algumas falhas, mas assim, a gente deu uma estudada, a gente analisou direitinho as coisas e a gente vai tentar deixar o mais palpável e didático para vocês, tá? Qualquer coisa, qualquer erro que vocês notarem, se tiver. Exatamente. Então, qualquer erro é só mandar nos comentários, tá? Que a gente analisa direitinho, porque a gente está aqui para aprender também, né? A gente não detém todo o conhecimento. Não é verdade, Levi? Isso aí. A gente hoje vai falar um pouquinho, né? Como se constitui esse quebra-cabeça que é o nosso cérebro, que coordena todo o nosso corpo. Espero, a gente vai falar de uma forma não tão aprofundada, né, gente? A gente vai falar do principal, mas espero que vocês gostem. Exatamente, porque já é de praxe aqui no Nitidamente, quando a gente vai introduzir algo novo, né? Por exemplo, essa área que envolve mais neurociências, a gente não vai começar já falando assim umas coisas muito específicas, coisas muito mais aprofundadas, sabe? A gente vai do início, né? A gente vai primeiro mostrar um pouco da estrutura do cérebro. Lógico que tem várias outras coisas, né? Como a medula espinhal, outras coisas que estão parte do sistema nervoso, né? Mas assim, a gente vai focar em específico, por enquanto, dos lobos cerebrais, que é uma parte importante do nosso cérebro e que muito se fala, muito se tem conhecimento sobre essas áreas, né? Então hoje vai ser bem fino, né, Levisão? Isso aí, a gente, para quem já manja mais um pouquinho, falando em termos aqui, hoje a gente vai falar um pouco mais do telencéfalo. A gente não vai entrar muito no diencéfalo, no mesencéfalo, a gente vai deixar isso para as outras partes para não ficar tão confuso. Exatamente. Então é isso, pessoal. Se vocês gostarem do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Se preferir ouvir a gente mais numa corridinha, fazendo uma academia, né? Normalmente é lá no Spotify que você faz isso, né? Porque o YouTube tem aquela coisa que tu não pode nem fechar a tela do celular, que senão o vídeo pausa. Pois é, no Spotify você pode fazer isso. Então acompanhe no Spotify ou em outro agregador de podcast que você escute, né? Que se Deus quiser, vamos estar em todos os locais onde possa colocar podcast. Se duvidar, esse episódio pode estar, quem sabe, né? Então é Qualquer isso. buraco que a gente vai tentar entrar. Exatamente. Qualquer canto para a gente disseminar conhecimento, a gente estará lá. Igual diria o Júlio, né? Não? Então é isso, pessoal. Hoje vamos começar a questão dos lobos do cérebro, né? A gente pode até pegar uma imagem, né, Levisão? A gente já pode começar mostrando
uma imagem que pode deixar mais lúcido para vocês, porque é assim, cara, a gente até tem essa questão das imagens, né? A gente pode projetar imagens para vocês para ficar a coisa mais didática possível. Caso você esteja só ouvindo mesmo, eu espero que a gente consiga traduzir essas imagens para vocês na voz. Espero que vá aparecer daqui a pouco, gente. Pronto. Vocês conseguem ver direitinho. Esse é o nosso cérebro. Olha que bonitinho. O Levi até mostrou aí, né, na imagem que ele usou quando a gente estava conversando da frenologia, né? Esse cérebro apareceu também. Mas esse é basicamente a máquina do nosso corpo, né? É com ela que a gente consegue fazer todas as coisas que conseguimos realizar em diferentes funções, produz diferentes tipos de fenômenos. Então, assim, a gente vai aos poucos esmiuçar cada um desses detalhes do cérebro. Tem o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. Além que também tem, como podemos dizer, o lobo dentro dessa estrutura, sabe? Que a gente não consegue ver assim dentro dessa imagem, mas tem também a ínsula. E essa parte que não está sendo pintada, que não tem nenhuma cor, que é meio que como se fosse só o desenho, é branco com cinza, é o cerebelo, né? Não é visão. Aí, gente. Essa é a composição mais geral do nosso cérebro. Não é, tem várias outras partezinhas dentro dessas partezinhas, só que a gente não vai falar tanto hoje. Exatamente. E lembrando que o lobo frontal tem esse nome por causa que ele está bem aqui, gente. Para vocês se localizarem melhor na imagem, o lobo frontal é aqui na nossa testa. Então, a imagem, quando vocês verem o lobo frontal, saibam que ele está aqui na frente. Exatamente. Tu pode até pegar teu cérebrozinho, né, do Wilson, nosso querido mascote. O cérebrozinho do Wilson. Tá aqui, ó, gente. É assim. Então, porque às vezes fica meio difícil localizar, né? Então, frontal, aqui, ó. Frontal é aqui na testa, é aqui na frente. Só para vocês se localizarem melhor na imagem. Exatamente. Para ficar um pouco mais elucidativo, né? E vamos já botar as paus na mesa, como a gente gosta de falar aqui no Ceará, né? O que diabo é esse lobo frontal? O que é que ele traz para a gente de interessante para o nosso funcionamento, né? A forma como vivemos. O lobo frontal é o responsável por produzir questões um pouco mais envolvendo raciocínio, sabe? Questões mais do intelecto mesmo, questões que produzem informações, coordenações sobre o que vamos fazer na nossa vida, né? Então, podemos dizer que ela é a parte mais racional do cérebro, né? É ela que produz a questão dos pensamentos, a questão das formas como a gente avalia o nosso entendimento, a nossa forma de ver o mundo. Mas olha só, o lobo frontal, por mais que ele seja esse local onde a gente produz esse tipo de raciocínio, lá não é o único canto que acontece isso. Assim, a gente vai entender que não é só exatamente no lobo frontal que cada uma coisa é feita, não é só no lobo temporal que outra coisa é feita. O cérebro, cara, é uma coisa tão dinâmica, tão rápida que acontece, é uma dinamicidade tão rápida que ele é muito fluido. Então, uma coisa pode estar sendo feita de forma mais básica dentro desses lobos, mas questões mais superiores, sabe? Questões que são um pouco mais complexas, como, por exemplo, a linguagem, porque vocês sabem, né? A linguagem é uma coisa muito complexa. Se você parar para pensar, a linguagem você tem que produzir a questão da fala, né? Você tem que produzir a questão do som da fala, enfim. E aí a outra pessoa também tem que compreender o que você está falando, tem toda a questão também da entonação da fala. Então, enfim, a linguagem é muita coisa envolvida dentro desse processo. Então, não é de se estranhar que não é só no lobo frontal que a questão da linguagem é feita, produzida e tal. Ela bebe um pouco de vários outros tipos de lobos para serem desenvolvidas. E, de início, eu vou começar falando isso. Mas o Levi quer complementar alguma coisa? É só para dizer que até porque, gente, a gente tem que entender que o cérebro, ele não tem uma função que seja específica de cada lugar. Até tem, mas geralmente funções mais, como a fala, como o João Vitor falou, geralmente precisa da ajuda de outros lobos para conseguir fazer essa função também. E a gente também tem que pensar que tem pessoas que têm, tipo, recebem algum dano em algum lobo cerebral, e a gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que vai ajudar a gente
mesmo que a gente tenha esse dano, a gente conseguir ainda fazer essa função, mesmo que não seja 100%. Então, os outros lobos estão lá para dar apoio também. O lobo frontal, como o João falou, sem ele não existe o nosso pensamento. Ele é a área mais racional do nosso cérebro. Então, ele está lá para planejamento, para memória de curto prazo, para dizer se um movimento vai ocorrer ou não. Ele está lá para decisões, para coordenar as nossas decisões conscientes. E, para além disso, tem uma função que eu queria muito falar, que eu acho que não pode passar em branco, é que a nossa atenção está diretamente ligada ao funcionamento do lobo frontal. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar e tudo, mas no lobo frontal existe uma coisa chamada nosso potencial de ação. O nosso potencial de ação, ele é de certa forma, ativado a todo momento que a gente está vendo alguma coisa. E para que ele existe? Todas as coisas que estão aqui, por exemplo, na minha frente, por exemplo, o João Vitor, mas aqui tem meu cachorro, aqui tem o boneco com o cérebro, tem várias coisas aqui ao meu redor que estão despertando meu potencial de ação. E cada uma dessas coisas gera um tanto de dopamina, que vai ser justamente esse potencial de ação. Então, o nosso cérebro vai entender que o que desperta mais dopamina, que o que está gerando mais dopamina, está gerando mais potencial de ação, é o que a gente tem que focar. E quem é que vai fazer isso? O lobo frontal. Ele está diretamente ligado à dopamina e à questão da gente conseguir focar, atencionar alguma coisa. Total. É muito importante essa questão do potencial de ação. Menino, principalmente quando a gente estuda neurônio, sabe? Essa questão mais dos neurotransmissores também. A gente vai ver bastante coisas envolvendo isso acontecendo. Mas, como eu disse, a gente vai tentar ser bem assim, né? Porque a gente não vai aprofundar tanto. Isso existe, galera. Anotem isso. Mas o aprofundamento vai vir em outros episódios. Podem esperar também. Pois vamos seguindo agora para a questão do parietal. Não é parietal, pelo amor de Deus, essa é a confusão que eu já fiz muitas vezes e todo mundo faz. Não é parietal, gente. Pelo amor de Deus. Essa questão do N entre esse E e esse N não existe, é só parietal. Eu sei, é meio estranho, né, conversar desse jeito, mas assim, vocês vão se acostumar. Vai dar certo, tá bom? E o lobo parietal, Levi, quer começar? Pronto, gente. O lobo parietal, ele fica logo atrás do nosso lobo frontal. Como o João mostrou na imagem, mas eu vou até tentar mostrar aqui, porque é mais prático, é mais fácil. Se aqui estaria o lobo frontal, aqui nessa parte, um pouco mais posterior a ele, mais numa área mais central do cérebro, aqui na parte de cima, estaria justamente o nosso lobo parietal. E por que esse lobo é importante? Ele praticamente, ele vai pegar vários impulsos nervosos da gente e vai, de certa forma, vai interpretar esses impulsos. Como assim? Ele vai ser o lobo responsável para coisas como nosso tato. Por exemplo, eu encostar nisso aqui e eu sentir que eu estou encostando em alguma coisa. Ou então, eu pegar, encostar numa agulha e eu saber que essa agulha está me perfurando. Esse lobo vai ser responsável por várias das nossas sensações corporais, como, por exemplo, sensação de dor, de tato, de pressão, até mesmo a sensação de temperatura. E, para além disso, tem uma coisa muito legal que eu queria mostrar para vocês, que tem até uma imagenzinha que eu tinha mandado, tu consegue botar aí, João Vitor? Pronto. Gente, dá para ver direitinho aí, João Vitor? Pronto. Eu não sei nem se está todo mundo conseguindo ver bem essa imagem, mas é legal que o lobo parietal está diretamente ligado à questão dos nossos receptores que a gente tem ao longo do nosso corpo, em relação ao tato, essas coisas. E eu trouxe essa imagem para mostrar que essa imagem vai ilustrar como seria o nosso corpo a partir de uma visão a partir do lobo parietal. Por quê? Porque essa imagem ilustra as partes do corpo onde tem mais receptores. Por quê? Porque essas partes são partes mais funcionais para a gente. Foram mais funcionais para ao longo da história da nossa espécie. Então, são partes que desenvolveram mais receptores do tato, para a questão da temperatura, da dor, da pressão. Então, se a gente for tentar olhar nosso corpo a partir de como o nosso lobo parietal interpreta, seria justamente com as mãos grandes, com essa boca enorme, com essa língua enorme, com esses pés enormes, porque seriam justamente os locais onde tem mais receptores para gerar impulsos nervosos que o nosso lobo parietal vai
interpretar. Por quê? Porque foram áreas que a gente usou mais ao longo da nossa espécie, ao longo da história de vida da nossa espécie, foram mais importantes para a nossa sobrevivência. Para além disso, só para terminar, o lobo parietal, ele também, como o João Vitor disse no começo, nenhuma área é responsável sozinha por uma função tão importante como a fala. Então, o lobo parietal, nessa questão dele conseguir processar esses impulsos, ele também vai ser muito importante na questão de ajudar no processamento da linguagem. E como eu disse, ajudar. Não vai ser ele totalmente que vai fazer esse processamento. Ele vai ajudar a processar a linguagem. Então, vamos indo para a próxima parte. A gente vai entrar agora, se eu não me engano, é no temporal, Levi? No temporal. E isso tem a ver de ser perto da orelha, porque tem algum osso do ouvido, né, que se chama têmpora, se eu não me engano. Tô chutando, eu não sei nem se é verdade, mas eu já ouvi falar sobre isso. Mas eu acho que é por isso mesmo também. E bom, perfeito, então estou certo na minha colocação. Cada área do cérebro corresponde a um osso. É mesmo. Olha aí, aprendendo aqui ao mesmo tempo. Lobo temporal, pessoal. O que quer dizer o lobo temporal, né? Igual a música do NX0, né? Razões e emoções estão colocadas como coisas distintas, coisas duais, assim, separadas, né? Se a frontal é o que produz a questão do raciocínio, do pensamento, coisas assim, o temporal poderíamos dizer que é a questão mais emocional, sabe? Frontal, mais a questão do raciocínio, e o temporal, mais a questão da emoção e tal. Outra coisa que está bastante envolvida também aí é a memória, de você adquirir conhecimento e manter esse conhecimento, sabe? De você manter várias impressões, vários fenômenos que acontecem na sua realidade e armazenar isso é a questão da memória, né? E ela acontece lá no lobo temporal também. E como a gente não cansa de falar, essa questão dos fenômenos que acontecem, dos fenômenos mais simples até os mais elevados, como a linguagem, passam por várias áreas ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente falou do lobo frontal. No lobo frontal acontece a questão da produção da fala. E essa produção da fala a gente chama, que é numa área específica chamada área de Broca. Lá na área de Broca, onde ocorre essa produção da fala, onde essa fala é, como é que eu posso dizer, emancipada, né? Ela é produzida. Só que para você compreender essa fala, já é um outro local. Para você compreender a fala, acontece justamente aqui, no lobo temporal. No lobo temporal tem uma outra área chamada área de Wernicke, que nessa área acontece de você compreender a fala, do que a pessoa está comunicando, do que ela está querendo dizer. Dentro desse lobo temporal, você consegue compreender a fala dessa pessoa. E não só a fala exatamente, sabe? Por exemplo, dentro da fala é engraçado porque vamos pegar o Ceará, né? Se eu vou falar assim com o Levi, cara, é uma coisa. Se eu for falar, ei, cara, é outra coisa. Vocês conseguem perceber que tem essas diferenças de entonação, essas diferenças de falar uma mesma palavra? Pois é, até no lobo temporal, a questão da entonação, que também está junto com a questão da compreensão da fala, é produzida aqui. Então, tipo assim, tudo isso é feito dentro desse lobo, né, que possui várias coisas, além das emoções, da memória. Então, assim, tem muita coisa envolvida, inclusive a audição, né? Que a gente estava comentando que é perto dos ouvidos e não à toa é também parte da audição, é não a visão. E é legal pensar que esse lobo temporal está muito envolvido nos estados de emoção, nos estados de ânimo da pessoa. Quando você está lá, escuta uma música triste e aquilo começa a mexer realmente com o seu emocional, o lobo temporal faz parte desse processo, não totalmente, mas faz parte. Por você ficar animado quando escuta uma música, quando você ficar triste. Então, ele está muito envolvido nesse processo também. Total. Até as emoções do Loki, o cachorro do Levi, começaram a aflorar ali, começar a participar do vídeo, a falar do lobo temporal. Mas assim... Tranquilo, rapidinho. Não foi tão rapidinho não, ele tá continuando. É assim, gente, aqui em casa, cachorro latindo, passa qualquer coisa na rua. Mas, por fim, é só para agregar aqui também que a questão
das nossas memórias mais fortes também estão ligadas com o lobo temporal, como tu falou. Por quê? Porque já que ele está ligado com emoção, quando a gente tem uma memória que desperta muita emoção na gente, o lobo temporal está nesse processo. Exatamente. Então é isso, pessoal. De forma muito resumida, de forma muito prática, essa questão que o lobo temporal faz. A gente está colocando novamente como se fosse diferentes, cada um, né? Cada um possui uma função diferente, mas lógico, elas se complementam, né? Então, vamos lá, vamos seguindo. Agora nós vamos, se eu não me engano, para o occipital. Levi manda um joinha para baixo ou para cima para saber se é verdade, que é o occipital. Agora voltou a imagem, estava dando travada, mas é isso aí. O occipital é que vamos comunicar agora. Se a questão do temporal é porque era próximo do ouvido, né, que tinha um osso do nosso ouvido que tinha um nome muito próximo do temporal, o occipital se reconhece lá atrás, um pouco mais para cá, assim, sabe? Mais nessa região. E ela faz parte da questão. Exatamente, Levi, como demonstrado na figura, o Levi está mostrando. Então, é isso. O lobo occipital faz parte da questão, exatamente. Ele faz parte da questão visual, da questão de você conseguir enxergar as coisas que está ali à sua volta, né? Lógico, como a gente estava comunicando, qualquer tipo de danificação que pode vir a acontecer dentro do cérebro da pessoa, a gente pode localizar onde é que está esse malefício acontecendo, né? Então, se, por exemplo, for no hospital, possivelmente pode ter alguma coisa envolvida com a área visual que pode estar ali acontecendo, mas isso também é processado sobre vários locais do cérebro, então, assim, ela é como se fosse a sede, né? Questão visual, a sede onde é que fica? No lobo occipital. Mas, lógico, né, ela vai transitando também várias funções, várias coisas ao longo do cérebro. Diga aí, Levisão. Até porque fica bem claro. É quase como eu penso muito na questão também de um projetor de imagem. Porque a luz entra pelos nossos olhos, vai lá para trás e depois volta para a gente conseguir ver. Gera o estímulo que vai lá para trás e volta para a gente conseguir entender. Exatamente. Aulas de física com Levi Rodrigues, exatamente. Mas você estudou isso na escola, com certeza, né? Só a gente está tentando lembrar aqui, mas faz sentido. Se você pegar a anatomia de um olho humano, né? Como é que acontece? Cara, é bem extenso, né? O olho, a gente pensa que é só uma bolinha, mas, tipo assim, tem todo um processo, assim, sabe? Um fio entrelaçando ele. Então, cara, é bem extenso, na verdade. É bem estranho, cheio de receptor. Exatamente. Bom, galera, a gente falou do lobo frontal, do temporal, occipital, parietal, não é parietal. Então, a gente falou sobre esses lobos, agora a gente vai entrar na questão da ínsula, na verdade. Eu ia dizer do cerebelo, mas primeiro vamos falar da ínsula. Mete bala, Levisão. Falando aqui um pouco da ínsula agora, gente, a ínsula vai ser justamente como a foto está mostrando aí. Quando a gente pega o nosso lobo frontal, parietal aqui, junto com o temporal e abre assim um pouco a dobra, dá uma abertura assim na dobra, a gente consegue ver esse lobo interior. Ele é um lobo que não é aparente, mas ele é muito importante para a gente. Porque ele, como a minha professora gostava de dizer, ele é a nossa famosa ilha de emoções, onde vão estar nossos divertidamente. João Vitor falou mais cedo do lobo temporal, que ele também está muito ligado à emoção. Mas imaginem que o lobo temporal tem essa função, mas não é a função principal dele. O lobo temporal ele está muito ligado à questão da escuta, da questão de você conseguir processar o que você escuta, a questão da memória. E por conta disso, ele também tem uma função auxiliar, que é ajudar no processamento das emoções também. Até porque quando a gente escuta alguma coisa, essa coisa pode deixar a gente triste, ou então deixar a gente feliz. Quando a gente escuta uma música, essa música deixa a gente feliz ou triste. Então, o lobo temporal tem essa função que é mais auxiliar de ajudar a gente com as emoções. Mas a ínsula é onde vão estar de fato nossos divertidamente. Vai ser o que vai coordenar nossas emoções. Então, a ínsula, ela vai estar sendo responsável no nosso corpo muito pela questão das nossas sensações de nojo, das nossas sensações também, da questão da nossa empatia, da gente conseguir empatizar, perceber o que a pessoa está sentindo e, de certa forma, se compadecer com aquilo.
é uma questão empática que é trazida pela ínsula, e a ínsula também, ela está muito ligada ao gente reconhecer emoções nos outros. Já é uma função que ela faz junto com o nosso hospital, mas ela vai possibilitar que a gente reconheça se outra pessoa está com raiva, se outra pessoa está com nojo, se a pessoa gostou daquilo ou se não gostou. Então, lesões na ínsula vão muito provavelmente causar com que a pessoa tenha alguma dificuldade de interpretar emoções, por exemplo. E, para além disso, a ínsula também é muito importante, porque, eu não sei se vocês lembram, mas mais cedo eu falei no lobo parietal, que ele tem uma forma própria de enxergar nosso corpo, a partir de onde é que tem mais receptores, que geralmente é na mão, no pé. Já na ínsula, ela vai ajudar também nessa questão do nosso conhecimento, do nosso reconhecimento da nossa própria fisionomia e do outro, porque ela vai ter essa função de reconhecer o nosso corpo mesmo, da gente se reconhecer. Para a gente conhecer a emoção, a gente tem que reconhecer que aquele rosto é nosso. Então, ela vai colaborar para que a gente reconheça a nossa própria fisionomia. A ínsula também vai estar bem presente nisso. Então, é essa coisinha bem escondidinha, mas que sem ela, a gente vira meio que um robô, quase. Exatamente. Será que esse Divertidamente 2 vai ser bom, hein? Tô comentando aí sobre Divertidamente 2. Não sei. Vamos esperar, né? Eu tô botando fé. Dizem que vão ter até mais emoções. Caraca, verdade, né? Interessante. Bom, vamos ver. A gente pode até fazer um episódio sobre Divertidamente 2, quem sabe? Eu sei que isso no curso vai bombar tanto. Não para de falar sobre esse filme no nosso curso. Vai ter mais de 3.000 artigos sobre. Exatamente. Mas vai dar certo, né? Isso aí é papo pra gente ver depois como é que vai ficar, então, né? Então, gente, para fechar, o que falta nós mencionarmos é a questão do cerebelo, que é aquela região, lembra que eu falei que na primeira imagem que é aquela região que não é tão pintada, que é mais como se fosse um rabiscozinho naquela imagem, exatamente como demonstrado na figura novamente, o Levi está mostrando. E o que é que o cerebelo faz, Levi? Para fechar-se com chave de ouro, o que é que o cerebelo faz? Então, gente, já começando a falar que lembra quando a gente vê nos filmes que alguém vai lá e dá uma porrada aqui na cabeça do outro para a pessoa desmaiar? Nunca façam isso em casa, por favor, isso pode dar um problema gigante. Alguém pode desmaiar, pode acabar até morrendo por conta disso. E por que a pessoa, quando vai desmaiar a outra, não sei se pega um bastão e taca bem aqui no pescoço da pessoa? É porque justamente a área do cerebelo, que fica logo abaixo do nosso lobo occipital. E por que essa área é tão importante para a gente? Todas são importantes, mas por que essa é tão importante? Porque ela vai ser, primeiramente, a área que vai fazer a ligação entre o nosso tronco encefálico, que fica mais para cá, nossa espinha praticamente, e o nosso córtex cerebral. Ela vai linkar praticamente o nosso corpo à nossa cabeça. E vai coordenar, e também vai ser a área que vai receber todos os impulsos nervosos primeiramente. Então, quando você toca, por exemplo, pronto, toquei na parede aqui atrás, o impulso vai chegar um impulso elétrico que vai vir daqui e vai ir até por aqui aplicar no meu cérebro. E para chegar no meu cérebro, primeiro ele vai ter que passar pelo cerebelo. Então ele vai ter essa função primordial de ligar o nosso corpo e de conseguir colaborar para que o nosso corpo, os impulsos nervosos passem da forma correta. Para além disso, esse é um órgão, uma parte do nosso cérebro que é muito importante. Por quê? Porque ela também é muito responsável por controlar nosso equilíbrio e postura. Muito provável aqui, quando a gente bebe, acaba inibindo, além do nosso lobo frontal, acaba inibindo um pouco do nosso cerebelo. Por isso que a gente perde equilíbrio. Um fato interessante a se falar. E a nossa postura, sim. Se você fica muito assim, eu fico muito assim, isso também é mantido pelo nosso cerebelo, para a gente não ficar caindo, para a gente não ficar deitado o tempo todo, curvado. Então, para fechar essa área, ela também é muito importante, porque sem ela, não seria possível a gente viver. Por quê? Porque além dela permitir que a gente se mova, que a gente faça as coisas a partir dos impulsos elétricos que ela distribui, ela também mantém o nosso tônus muscular. Ou seja, só é possível que a gente se mantenha respirando, que o nosso pulmão funcione, que o nosso coração funcione,
que o nosso estômago funcione, porque o cerebelo está lá para manter esse tônus muscular. O que eu quero dizer? Que a gente não tem que fazer isso, de certa forma, manual. A gente não tem que controlar nosso coração para ele bater, ou controlar nosso pulmão para ele estar lá funcionando. Em vez disso, o cerebelo ele proporciona que isso seja automático. Por isso que é muito perigoso você bater em uma pessoa aqui, porque além dela, nos filmes a pessoa desmaia, mas você bater com força demais, bater ela de alguma forma que machuque muito o cerebelo, pode acabar resultando numa pessoa numa parada cardiorrespiratória e que pode levar até a óbito. Então, essa partezinha de nada no final do cérebro, assim, é muito importante no final, né? Entendi. É as funções vitais do nosso corpo, né? Como a área da respiração, batimentos do nosso coração, então é muito importante também. Então, pessoal, é isso, de forma muito resumida, aquele resumão para o Enem, né? Então, a gente fez aqui todas as funções. Lógico, tem muito mais coisa que a gente pode comentar sobre o cérebro. Talvez uma parte 2 podemos fazer sobre, né? Mas, no geral, é isso. E lembre-se, esse é um mês especial de neurociência / comportamento. Então, só assunto envolvendo essas temáticas vão aparecer por aqui durante esse mês de abril, tá? Então esperem que vai vir muita coisa boa. No mais, é isso, Levisão. Muito bom voltar prontamente e fazer episódio. E é isso. Últimas palavras. Só dizer, gente, que esse episódio aqui a gente teve que se policiar muito para não deixar complicado, porque é tanta coisinha nessa parte do cérebro que a gente até se empolga para falar, mas não pode. Então, se quiserem uma parte 2, eu já estou doido para que tenha, então, por favor, peçam aí, falem com a gente, que eu vou ter o maior prazer de fazer. Exatamente. E o Divertidamente, como buguei agora, o Divertidamente 2 vai passar por aí também. Vamos ver como é que vai ser essa questão. Então, é isso. É isso aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. No mais, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau, tchau. É nóis.